Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a ONG Repórteres Sem Fronteiras publicou um documento relatando os principais desafios enfrentados pelas mulheres no meio jornalístico. Entre os principais problemas apontados estão a desigualdade nas redações e a violência. O documento, intitulado A Imprensa, um território de homens que é perigoso para as mulheres, lembra que elas ocupam cargos mais baixos em empresas de comunicação e que são excluídas da direção de veículos. O jornal inglês The Guardian elegeu a primeira presidente do Brasil, Dilma Rousseff, como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. O jornal fala da descendência búlgara de Dilma, da infância de classe média em Belo Horizonte e do tempo em que esteve presa e foi torturada durante a ditadura militar. Como presidente eleita, é descrita como administradora dura e pragmática. Dilma Rousseff figura na lista ao lado de grandes personalidades políticas como a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e a secretária de Estado americana Hillary Clinton. O atacante do Botafogo, Sebastião Louco Abreu, terá um programa semanal de TV no Uruguai. O Canal 10 divulgou a grade de programação deste ano e surpreendeu ao anunciar o programa comandado pelo jogador. A atração se chamará Emotion Show e ajudará o telespectador a realizar sonhos. O que parece impossível, tornaremos realidade. É o slogan do programa, que ainda está em fase de produção. Louco Abreu, que é graduado em jornalismo, será acompanhado por mais 2 apresentadores. O programa será gravado em Montevidéu. Voltamos com o Mídia em Foco, hoje tratando sobre a temática da presença feminina no universo do jornalismo brasileiro. 3 convidadas já no primeiro bloco levantaram algumas opiniões, algumas ideias e tivemos alguma boa discussão sobre o assunto. Nesse segundo bloco, a Sandra de Deus, jornalista, pesquisadora, professora e pró-reitora da URGS, a Mariana Zelame, jornalista esportiva do Jornal Correio do Povo, da Rádio Guaíba, do Grupo Record de Porto Alegre, e a Bruna Provenzano, jornalista e pesquisadora. As 3 continuam conosco agora para a gente entrar um pouco mais a fundo e pensar se há diferenças no jornalismo feito por mulheres. O que vocês pensam? Não há diferença. Assim, a notícia que sai no jornal, toda notícia que cabe no jornal, ela não aparece com sexo. Né? Assim, a notícia que tem no jornal, a competência do profissional é que demanda essa notícia. Então, não há diferença no produto. Né? As diferenças são no tratamento do indivíduo que está atrás dessa notícia, né? Do jornalista ou da jornalista. Mas no produto que tem, não tem. A notícia redigida por homem e por mulheres, ela é a mesma notícia. Né? Ela responde às questões básicas do jornalismo. E no relacionamento e na busca dessa informação, Sandra, Mariana e Bruna, pode haver alguma diferença importante pela questão do gênero? E aí eu explico. Né? Nós falávamos no primeiro bloco do homem tratando do assunto que aparentemente é um assunto do universo masculino, o esporte e o futebol. A mulher, quando entra nesse campo, assim como em outros campos, com as diferenças próprias do seu gênero feminino, isso pode trazer alguma alteração? Isso pode ajudar? Pode problematizar? O que vocês pensam sobre isso? Na Guaíba, na época que eu fazia mais futebol, já aconteceu, por exemplo, de entrevistar por telefone algum técnico, jogador, e me atender melhor do que atenderia algum colega meu por eu ser mulher. Atender assim, ser mais atencioso. Por exemplo, se liga para um Muricy da vida, ele vai dizer para um colega meu, não posso falar, tchau. Para uma mulher ele é um pouquinho mais educado e tal, até por ser mulher. Mas acho que é só o primeiro contato, porque depois disso o trabalho fica igual, assim, o tratamento também deles com a mulher fica igual. Mas também, é claro, é importante frisar que tudo depende da maneira como o profissional se porta, né? Que aí a gente tem o tratamento que outra pessoa vai te dar, depende muito da maneira como te apresenta e, enfim, faz esse contato, né?
Mas é uma coisa que costuma acontecer, assim. O que eu pude perceber a partir da minha pesquisa foi exatamente isso que a Mariana fala, até porque a Mariana foi uma das minhas entrevistadas. As mulheres que trabalhavam no esporte, especificamente no rádio, elas muitas vezes eram destinadas à produção pela facilidade de contato com as fontes. Então, e muitas me falaram isso. Chegava a ter a brincadeira na redação. Tem que ligar pro ciclano. Mas o time dele perdeu. Então é a fulana que liga. Porque a fulana vai conversar com ele. Isso apareceu muito, assim. Muitas entrevistadas me falaram isso. Então, me parece que, pelo menos no esporte, no rádio, isso era recorrente. De ter essa imagem de que a mulher teria um contato mais facilitado com a fonte. Embora ela tivesse todo um problema, uma dificuldade para chegar até ali. Né? Uma outra característica que eu percebi através da pesquisa, especificamente no esporte, para que elas chegassem até ali, a maioria delas começou em outra editoria. Então ela começa na geral. E aí numa conversa informal com os colegas, falando de futebol, da rodada, do desempenho do fulano, do ciclano, poxa, a menina gosta, ela entende. Aí depois, comprovado que ela tem capacidade, ela tinha a oportunidade de trabalhar no esporte, sendo que era, de repente, a editoria que ela sempre quis começar, enfim, que tinha o interesse. Então, ao mesmo tempo que se percebe que elas me falavam algumas facilidades, também uma série de outras dificuldades em relação ao trabalho. Tem uma questão que é do universo feminino, né? E isso a gente vai sentir muito em rádio, e não só no rádio jornalismo esportivo, mas no rádio em geral, que é a questão da produção. Se a gente observar, né, a produção de rádio ela é basicamente feita por mulheres. Aqui e acolá, né? Ela é feita por mulheres. E isso é porque é uma questão que as mulheres são mais detalhistas, na verdade, vão contemplar mais essa chegada na fonte, vão tentar escolher melhor, né? Assim, então é mais detalhista. Então mas isso também não deixa de ser um preconceito, né? Isso também não deixa de ser um preconceito, né? Velado, mas é um preconceito. Mas essa é uma questão que no rádio se sente muito. Tem muitas mulheres na produção, né? Tu tem pouquíssimas ou raras, contáveis nos dedos, mulheres apresentadoras de programas de rádio. Tu tem hoje já um número significativo de mulheres repórteres. Certo. Mas ainda não são os repórteres de pontas nas emissoras de rádio, nós de Porto Alegre. Também conta nos dedos quais são os repórteres de ponta nas emissoras de rádio, né? As grandes matérias, as grandes coberturas de rádio são feitas por homens. Mas no todo do nosso jornalismo, e essa é para mim a questão que a gente tem que sempre considerar, no todo do nosso jornalismo, que ele hoje nas redações, sejam daqui de São Paulo do Rio, a maioria delas de rádio, TV e jornal, são compostas por mulheres, assim, no todo que se reflete aí dentro, é ainda essa questão menor, que ela não aparece, né? Tu tem um número maior de pessoas, de mulheres dentro das redações, mas o salário ainda não é o mesmo dos homens e as tarefas mais nobres ainda são dos homens. Assim, este não é um problema que a gente tem que pensar que é um problema do jornalismo, né? Assim, esse é um problema de uma sociedade que é, por sua natureza, machista, né? Que é uma sociedade calcada, não sei se a gente pode dizer que é uma sociedade machista ou se ela é calcada, uma sociedade que ainda dá credibilidade para os homens, né? E que cabe à mulher outras tarefas, né? Se tu fores procurar uma pessoa para ter cuidados contigo, os cuidadores, tu procura uma enfermeira ou um enfermeiro, procura uma enfermeira, né? E tu acredita nessa enfermeira, né? Assim, então ainda é aquela questão das profissões, né? Tem profissões que ainda são profissões femininas, né? E mesmo que se tenha avançado muito, assim, nós continuamos com profissões que ainda são masculinas. A nossa é uma profissão que, na verdade, na essência e por natureza, ela não tem sexo. Porque a notícia não faz essa exigência de ser mais cuidadoso com a notícia. Todos nós, independente do nosso sexo, temos que ser cuidadosos com a notícia, com a informação, né? Então não é uma profissão feminina ou masculina, mas ela carrega este preconceito de dizer que, na verdade, ela sempre foi feita por homens, né? Ela não passa pelas características culturais dos gêneros, né? Exatamente.